Bom dia, presidente, nobres colegas. Vou usar o grande expediente. Eu tinha aqui alguns requerimentos para fazer, alguns questionamentos sobre a viagem que fiz no final de semana à região do Pantanal. Estive em Corumbá, em Ladário e também no Passo do Lontra, conversando com a população, ouvindo as demandas e discutindo um pouco sobre a pauta do meio ambiente e da vida das pessoas naquele local. E trago algumas preocupações a partir do que eu observei, né, nesses espaços e nas escutas, na conversa com a população. Há algum tempo eu já estive na região do Pantanal, em 2024, depois do fogo, da fumaça que nós expiramos aqui, e que trazia para a gente uma preocupação muito grande sobre como estava a vida das pessoas dentro da região do Pantanal. Porque durante o fogo, tanto em 2024 como no ano anterior, que a gente teve também grandes queimadas, as imagens que chegavam para a gente aqui na capital ou no interior do estado eram basicamente as imagens dos animais que estavam morrendo. A gente viu muita imagem sobre a onça, sobre os passarinhos, sobre jacarés, mas a gente não viu informações sobre as pessoas. Como estavam as pessoas vivendo no meio do fogo e no meio da fumaça. Em 2024, eu fiz uma viagem logo após o fogo, e muito incomodada com aquela situação, e peguei um barco, subi o Rio Paraguai e fui conversando com a população ribeirinha, parando e conversando com a população ribeirinha. Foram 2 dias de escuta à comunidade. E me chamou muita atenção, porque em todos os lugares eu perguntava para a população ribeirinha o que elas pensavam sobre o Pantanal nos próximos 10 anos. Como seria a vida no Pantanal nos próximos 10 anos? E em todas elas, as pessoas respondiam com lágrimas. O olho enchia de água, as lágrimas corriam e elas diziam: a gente não tem muita perspectiva e expectativa de permanência do Pantanal nos próximos anos, devido ao desmatamento e à situação que hoje a gente vive, né, no estado do Mato Grosso do Sul. Somado-se a isso, nós fizemos uma audiência pública em 2024, junto com os movimentos populares que estão cuidando do meio ambiente, cuidando do Cerrado, e lá a gente discutiu muito sobre o desmatamento na área do Cerrado e que interfere diretamente na vida do Pantanal. E a gente discutiu, naquele momento, como que o desmatamento está destruindo as nascentes e as nascentes prejudicando os rios e, por isso, secando o Pantanal. E uma das coisas que as pessoas falavam era: o problema no Pantanal não é o fogo é comum. Todo ano tem o fogo e ele faz parte do bioma. O problema é a seca, é a falta de água. Né? E com a seca, o fogo ficou sem controle naquela região em 2024, e a gente tem um risco de que isso aconteça novamente este ano. Né? Então, a gente tem muita preocupação sobre isso. E com base no que a gente, na audiência pública, no seminário que nós participamos, e com as discussões, nós também participamos da construção da Romaria, que aconteceu nesse final de semana também em Corumbá, e a Romaria que trouxe pessoas de vários lugares do Brasil para entender a situação do Cerrado e do Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul. E algumas coisas têm me preocupado muito com o modelo de desenvolvimento do Estado, que tem privilegiado políticas de incentivo à produção e indústrias de empresas com incentivos fiscais que dão muito mais resultado para o empresário do que realmente para o meio ambiente. Nós temos na região do Bolsão um deserto de plantação de eucalipto, e a gente chama de deserto porque uma área do cerrado, onde o cerrado são árvores baixas, espaçadas, e ali nós temos uma grande plantação de eucalipto, que são árvores extremamente altas, que buscam água lá embaixo, e que não são adequadas para aquele solo. Então, os cientistas estão dizendo para a gente: nós temos um deserto porque tem uma monocultura, um único tipo de plantação, numa região em que trará, com certeza, interferências na vida do Cerrado. E sem o Cerrado, não tem Pantanal, porque é no Cerrado que nasce, aqui tem as nascentes. E esse processo também tem contribuído com o desmatamento e com a destruição das nascentes. E se nós não protegemos as nascentes, obviamente que não vamos ter rios. Né? Isso tudo também soma-se
as acusações que se faz aos pescadores, e nós tivemos um grande debate nessa casa, de dizer que os pescadores eram responsáveis pela falta de peixe nos rios. E os pescadores estão dizendo, peixe tem, o que não tem é água. Né? E eu tenho acompanhado isso muito de perto, visitado os rios tanto da Bacia do Paraná, como da Bacia também do Paraguai. E vendo que as políticas que tem no Estado, elas estão favorecendo as empresas do turismo, favorecendo as empresas que destroem o meio ambiente e desfavorecendo os trabalhadores e moradores desses locais. E nessa visita que eu fiz agora ao Pantanal, mais uma vez, eu visitei a comunidade Antônio Maria Coelho, que é uma comunidade que está próxima à mineração, no Pantanal, que é algo que me chama muita atenção, que a gente também, às vezes, não tem notícias do que acontece. Nós sabemos que tem uma mineradora no Pantanal, que antes era tocada pela Vale, que hoje tem uma outra empresa conduzindo o processo. E o que as pessoas disseram? Quando era a Vale tinha uma responsabilidade com a população. Quando agora tem uma outra empresa, essa empresa ligada ao grupo JBS, essa empresa tem explorado muito mais, cuidado muito menos, e a população está sofrendo todas as consequências deste modelo de exploração. Um modelo que tem expulsado as pessoas e as comunidades ao redor da mineradora, e um modelo que tem colocado em risco a saúde das pessoas. A comunidade disse, os moradores disseram, que basicamente quase toda a população já tem problemas respiratórios, tiveram problemas pulmonares e hoje sente dores, porque o excesso de mineração que está no ar, que está na água, está contaminando a vida das pessoas ao redor também. Uma outra reclamação também, andando pelos assentamentos, é que na mineradora é utilizado água para lavagem de minério, água potável, mas lá no assentamento falta água potável. Então, nós temos uma desorganização e um desequilíbrio do modelo de desenvolvimento do Estado, que não está sendo compatível com a necessidade de produção de vida das pessoas nestes locais. A mineradora também tem explorado muito a região e trazido a necessidade de explorar os rios para o tráfego do minério, do transporte do minério. E também uma preocupação muito grande dos moradores sobre os impactos ambientais no Rio Paraguai. Ou seja, trago da região do Pantanal, mais uma vez, preocupações. E quando estive em 2024, algo me chamou muita atenção. A população ribeirinha que mora na região mais acima do rio, próximo à comunidade São Lourenço, não votam. E uma comunidade que não vota não recebe a visita de prefeito, de vereadores, de deputados. E a comunidade disse para mim que há muito tempo que quase nunca apareceu pessoas lá. E disseram, a senhora é a única dos últimos anos que apareceu aqui. A outra pessoa que teve lá foi o deputado Zeca, do PT, quando era governador, e o prefeito Rui, que teve. Fomos os 3 únicos políticos que apareceram nessa região. A comunidade não vota porque a urna não chega lá. E, para votar, é muito caro sair de uma região muito longe da cidade para pegar um barco e descer. Eles disseram que era em torno de R$700 uma viagem, e, para isso, teria que pagar em torno de R$700 para poder votar. Então, era mais fácil pagar a multa de R$3 do que votar. Ou seja, uma população que não vota, que o político sequer busca o voto, também não dá retorno das políticas públicas. Né? Isso me chamou muita atenção. Fizemos já um requerimento ao Tribunal Eleitoral para que tenha uma urna lá, para que melhore a vida dessa população. Mas trago aqui essas preocupações, somadas à preocupação da observação que venho fazendo no Estado também, sobre a contaminação dos agrotóxicos nos rios, nos solos, e um modelo de desenvolvimento econômico que tem prejudicado o meio ambiente e prejudicado a nossa saúde. E trago essas preocupações porque sou professora, e, como professora, algo me chamou muita atenção. Vejo aqui que tem um grupo de escola, e as professoras também observam que, nos últimos anos, nós tivemos um aumento muito grande da educação especial. Ou seja, as crianças estão nascendo com deficiência ou neurodivergente. Algo está acontecendo no meio ambiente que está interferindo na nossa genética, no nosso corpo, na nossa saúde.
Nos últimos anos, eu passo a ver as pessoas com alergias. Alergia a leite, alergia a trigo, alergia a ovo. Isso também não era comum. O que está acontecendo? Que nós estamos adoecendo. A interferência no meio ambiente, nós somos parte do meio ambiente. A contaminação de agrotóxico que vai para os rios, como no Rio Dourados, que tem a conclusão das pesquisas, que são mais de 33 agrotóxicos no rio que fornece água para a cidade, isso tem interferência nas nossas vidas e na nossa saúde, né? E é sobre isso que a gente precisa discutir com muita seriedade. Então, nesse sentido, eu trago aqui alguns requerimentos de informação sobre a situação da comunidade Antônio Maria Coelho, sobre os impactos ambientais de atividades minerárias, siderúrgicas e logística desenvolvida em torno da comunidade Antônio Maria Coelho, localizada no município de Corumbá. E também passei pelo Passo do Lontra, conversando com pescadores e pessoas que trabalham no turismo em Passo do Lontra. E aí tem uma ponte que de perto que a gente chega no Passo do Lontra. De um lado da ponte, as pessoas podem pescar e comer o seu peixe, levar para o hotel e comer o seu peixe. Do outro lado, elas estão proibidas de fazer isso. Acontece que no lado em que elas estão proibidas de pescar, é onde tem os hotéis. Então, as pessoas que pescam do outro lado também não podem chegar até o hotel com o seu peixe, porque podem ser presos, podem ser criminalizadas por isso. Então, de um lado da ponte, a população está sendo prejudicada. Não é do lado da ponte, a população está sendo toda prejudicada, porque com o decreto que foi publicado, no decreto 15.908, que foi publicado no dia 8 de março de 2022, esse decreto tem prejudicado a comunidade. E ele passou a valer agora, recentemente, e com a validação do decreto, o que a comunidade disse diminuiu muito os turistas. Diminuiu muito e tem um grande impacto econômico para principalmente as pequenas empresas de turismo da região, porque tinha pessoas agendadas para os próximos períodos que estão desagendando, que estão dizendo que não vão mais nesse espaço. Por outro lado, nós temos a indústria, o turismo do pesque e solte, que esse está valendo. Ou seja, o que a gente percebe é que é um modelo econômico de turismo se sobrepondo a outro modelo, né? Aqueles que têm mais dinheiro estão tendo mais direitos, e os que têm menos dinheiro estão tendo menos direitos. Então, a gente está aqui também fazendo um questionamento ao governo do Estado sobre qual a lógica deste modelo, qual a lógica desse decreto e desta política que está trazendo impacto diretamente aos trabalhadores do turismo, né? Aos trabalhadores, aos pescadores que têm o seu barco, que pega uma pessoa, que leva para pescar, esse pescador que vai fazer esse trabalho e que movimenta a economia local, né? O decreto passou a trazer grandes prejuízos para a população nesse sentido, né? Mais uma vez, o pescador sofrendo as consequências. E o que os pescadores também têm dito, e isso eu estou ouvindo em todo o Estado, tanto na Bacia do Paraná como na Bacia do Paraguai, mas em especial na Bacia do Paraguai, porque o turismo de pesca, e principalmente o turismo do pesca e solte, é muito forte. Nessa região, há uma denúncia constante de vários pescadores, de vários lugares, em que eles dizem o pesca e solte traz prejuízos para o meio ambiente, uma medida em que pesca o peixe grande, tira para fora da água, machuca o peixe, os deixa tempo sem respirar, e quando ele volta para a água, ele volta machucado, e as piranhas comem e matam o peixe. O pescador não pode pescar, porque a lei está proibindo ele de pescar e de comer esse peixe. Mas ele, pesca e solte, a política do pesca e solte que está liberada, está permitindo que esse peixe seja machucado e comido pelas piranhas, né? Então, as pessoas, o turista não pode, mas a piranha pode, né, comer o peixe. Esse é
o significado do que está rolando em torno desse decreto. E a gente traz essas preocupações. Por que que o turismo do Pesca e Solte pode tudo e os outros não? Por que há essa diferenciação, né? Por que pode machucar o peixe, pode deixá-lo adoecido, mas não se pode comer esse peixe, né? Que é a cadeia alimentar natural nossa. Então, essas questões todas que a gente tem trazido, e com muita preocupação, porque todas as vezes a gente tem percebido que o modelo de desenvolvimento se sobrepõe à vida dos pescadores, dos trabalhadores, daqueles que têm menos condição de sobrevivência. Uma acusação muito grande aos pescadores, que é uma profissão que todos nós sabemos que é muito antiga. Durante milhares de anos, os pescadores pescaram. E agora eles estão sendo acusados de acabar com os peixes. Seria mesmo os pescadores que estão acabando com o peixe no rio? Seriam mesmo a pesca, a profissão mais antiga do mundo, que nós estamos agora vendo sendo acusada de destruição do meio ambiente? E por que a gente não tem coragem de apontar aquilo que realmente tem trazido prejuízo? Agrotóxico em excesso, modelo de desenvolvimento pautado em garantir lucro para os grandes empresários e prejuízo para a população. Então, nós estamos questionando este modelo de desenvolvimento que tem expulsado as pessoas das suas casas nas cidades, como acontece aqui em Ribas do Rio Pardo, em que com a chegada da indústria, com a chegada de trabalhadores, que os melhores salários não são para o sul-mato-grossense da empresa, são para quem vem de fora. E quem vem de fora com os melhores salários, os aluguéis da cidade subiram demais e a população saiu das suas casas e foram morar em favelas. Para a população local do Estado, nós estamos percebendo prejuízo nesse modelo de desenvolvimento. E para os empresários, lucro, isenções fiscais de bilhões, né? Então, a gente tem questionado essas questões e faço aqui alguns requerimentos de informações para que o governo explique para a gente que modelo é esse, o que ele pretende com isso e como está sendo feito também a fiscalização. Porque lá no Passo do Lontra, o que a gente ouviu dos pescadores é que a fiscalização é muito severa com os pescadores e com o pequeno proprietário do turismo, dono de um barco. Mas, para o Pesca e Solte, a fiscalização não está funcionando da medida em que deveria também. O peixe está sendo machucado e não há uma política de preservação do meio ambiente e de cuidado. Então, se a regra não é para todos, então ela não pode existir. Tem preferências, né? E a fiscalização também está preferindo quem ela quer fiscalizar. Então, nesse sentido que a gente faz aqui vários requerimentos de informação, esperamos que o governo do Estado nos dê respostas, e respostas que sejam baseadas na ciência, respostas que sejam baseadas em dados, em números, e que explique, de fato, o que está acontecendo, porque a gente tem preocupações sérias com o futuro do Estado do Mato Grosso do Sul. Esse modelo de destruição, ele também traz consequências sérias para nós e para a nossa família. Muito obrigada.